suas Bíblias comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, do primeiro verso ao verso de número 8. Na medida que você for achando o texto, eu convido a você a colocar-se de pé e acompanhar a leitura da palavra do Senhor. 1 Samuel 30, nós vamos ler do primeiro verso ao verso 8, que diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E ele lhe disse: Persegue-a, porque de certo o alcançarás e tudo libertarás. Você pode sentar. As Escrituras trazem um relato que Davi, juntamente com os seus homens, chegaram a Ziglag, onde eles estavam acampados, juntamente com suas famílias. Contudo, ao entrarem na cidade, eles tiveram uma sinistra descoberta. Os amalequitas tinham dado com ímpeto contra aquela localidade, queimando-a a fogo, e se não bastasse isso, tinham levado cativos as mulheres e todas as crianças, incluindo a Ainoã e a Abigail, as duas mulheres de Davi. A Bíblia vai dizer que, diante de tamanho infortúnio, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que não havia mais forças em nenhum deles para derramar as suas lágrimas diante de tamanho infortúnio. Na verdade, aqueles homens ficaram desesperados por perceberem que aqueles que tanto amavam tinham sido capturados pelos amalequitas. O texto bíblico vai além, afirmando que por causa dos seus filhos e de suas filhas, todo o povo ficou com o coração amargurado, achando que Davi era o culpado de tão grande tragédia, ocasionando assim o desejo de que Davi fosse apedrejado. As Escrituras afirmam que, apesar de também ter ficado amargurado, Davi teve uma atitude diferente, resolvendo se reanimar no Senhor. Isso feito, entendeu que, em vez de ir atrás daqueles que lhes foram roubados ou sequestrados, havia necessidade de que ouvissem do Senhor os passos certos a serem dados. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos é de uma riqueza estrondosa e possui algumas lições que precisam ser entendidas, se não vejamos. Observe que Davi, juntamente com os seus homens, e eu os chamo aqui de exército particular, deixaram a cidade desguarnecida, a aldeota, completamente desprotegida, o que facilitou o ataque dos adversários. Na verdade, aqueles homens
se ausentaram sem, contudo, terem pensado em colocar guardas vigiando a cidade. É interessante observar isso, porque essa não era uma prática de Davi. Há 4 capítulos antes desse capítulo 30, ele tinha saído com um grupo de 400 homens e tinha deixado 200 para guardar a bagagem, mas agora ele não faz isso. Na verdade, era um grupo maior, agora tinha mulheres, tinham crianças, e ele, por algum motivo, juntamente com o seu exército particular, resolve se ausentar de Ziglag e deixa a cidadela completamente desprotegida. Aliás, salvo as suas proporções, por acaso você já se deu conta que, devido à ausência masculina em nossas casas, o adversário de nossas almas tem dado com ímpeto contra os nossos lares, levando cativos aqueles que mais amamos? Nós acabamos de ouvir aqui o triste relato de que 6 entre 10 adolescentes se perdem na universidade. Eu falei mais ou menos alguma coisa parecida na minha primeira palestra. A universidade é um campo onde ideias são disseminadas, e se o jovem não possui razões para poder contrapor aquilo, ou fundamentos apologéticos, ou mesmo estrutura e caráter, ele se perde. Já se deu conta que muitos dos nossos jovens se perdem, ou têm se perdido, por causa da ausência masculina? Quantos, por exemplo, não são os pais que, em nome do trabalho, têm abandonado seus filhos, esquecendo que paternidade é muito mais que prover ou mesmo sustentar financeiramente aqueles que o gerou? Sim, hoje eu vou falar muito mais para os homens do que as mulheres. Preparem os vossos lombos. Ou quantos não têm deixado de dedicar tempo de lazer ou de comunhão juntamente com seus familiares? Infelizmente, vivemos num tempo de uma severa crise de masculinidade e paternidade, em que alguns homens acreditam que a sua função primordial é somente sustentar a casa, passando, portanto, a desenvolver o comportamento de alguém que vive para o trabalho. Assim, nessa perspectiva, ausenta-se do lar, permitindo com que suas famílias experimentem vulnerabilidade. Aliás, vale a pena ressaltar que no mundo pós-moderno, a pessoa não precisa sair de casa para abandonar os filhos e a família. É possível permanecer nela, comendo e dormindo, e ainda assim ser e estar ausente. Em outras palavras, vivemos numa época em que muitos filhos são órfãos de pais vivos, e muitas esposas experimentam tristeza mesmo dividindo o teto com seus maridos. Existem pais e maridos fisicamente próximos, mas emocionalmente distantes de seus filhos. A justificativa quase sempre é a mesma: falta de tempo. É preciso trabalhar para satisfazer as necessidades e os desejos deles, dizem os pais com vocação para workaholics. Na verdade, penso que muitos pais acreditam que podem trocar sua presença, seus conselhos e orientações por presentes ou bens materiais, o que, portanto, os levam a uma vida de trabalho compulsivo. Tenho plena convicção que pais que agem dessa forma erram de modo crasso, até porque os filhos precisam ser notados e reconhecidos como pessoas de valor, o que depende em grande parte do relacionamento que os pais desenvolvem com eles. Permita-me lhe contar a triste história de um pai workaholic e do seu filho alcoólatra. Esse homem, pastor, era aquele tipo de indivíduo que passava as suas horas na igreja de domingo a domingo. Nunca tinha tempo para absolutamente nada. Certa feita, o filho mais novo dele disse: pai, sábado que vem o nosso time vai jogar aqui no estádio da nossa cidade. Queria que a gente fosse ver esse jogo. A gente pode ir? E o
pai respondeu, eu preciso dar uma olhada na minha agenda. E viu que tinha uma brecha, falou, acho que podemos, vamos sim. E o menino ficou nutrindo no coração uma expectativa muito grande pela chegada do sábado. Só que ao chegar no sábado pela manhã, às 7 horas o telefone tocou. Era um diácono da igreja. E o diácono tinha dito exatamente, ou falou para aquele pastor o seguinte, pastor, acabei de receber o telefonema de que Ciclano, que é sobrinho de Beltrano, que conhece fulano, faleceu. O senhor podia mandar alguém lá, ou o senhor mesmo poderia ir lá para fazer a cerimônia fúnebre? E ele perguntou ao pastor, que horário será a cerimônia fúnebre? Que horas que será o ofício? E ele disse, vai ser às 16 horas, exatamente a hora do jogo com o rapaz, que ele iria com o filho, e ele bota a mão na cabeça e fala, não, tudo bem, eu vou. Ele deixa de cumprir a palavra de Deus que ensina a resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Ele não resistiu. E chegou para o filho, falou, filho, não vai dar. Apareceu essa situação e ele narrou, e o menino, bem novinho, começou a chorar e disse, mas papai, o senhor tinha combinado comigo de que nós iríamos ver o jogo. E ele disse, não será possível. E ele fez a cerimônia fúnebre e o garoto passou o dia muito triste. E cenas como essas foram se repetidas ao longo dos anos, até que aos 16 para 17 anos, o menino enveredou pelo caminho do álcool e da bebida, tornando-se um dependente químico. Já se deu conta, meus amados e queridos irmãos, que pais ausentes podem contribuir de forma significativa para problemas sérios e graves na vida dos seus filhos? Pais são importantes e fundamentais ao desenvolvimento dos filhos. A questão é que vivemos num tempo em que, ainda que muitos pais vivam debaixo do mesmo teto com seus filhos, os abandonaram, deixando-os à mercê de estranhos, ou mesmo terceirizando a sua educação. Eu ouso afirmar que o abandono paterno é uma epidemia silenciosa que paulatinamente tem arrebentado com famílias inteiras em nossas igrejas. Quantas não são as crianças que sentem a ausência de seus pais? Quantos não sofrem as consequências do abandono parental? Quantos não são aqueles que gostariam que seus pais não trabalhassem tanto, dedicando pelo menos um final de semana ao convívio familiar? Certa feita eu estava pregando num congresso de adolescentes e no intervalo passaram por mim 2 deles, maiores do que eu, bem mais altos, talvez com 14, 15 anos de idade, e eu vi um falando para o outro, como eu gostaria de sentar no colo do meu pai. Meus irmãos, permita-me, à luz desse texto, trazer lições, mas penso que seja fundamental com que a gente observe o comportamento dos homens que estavam com Davi. O texto afirma que o povo, diante dessa tragédia, resolveu apedrejar Davi. Foi isso. Saiu todo mundo. Quando eles voltaram à casa, as casas estavam todas, os acampamentos estavam todos destruídos. Tudo tinha sido queimado a fogo. Por todo lado que eles olhavam, eles não viam absolutamente nada. E o texto vai nos mostrar que quando esses homens viram a tragédia que estavam inseridos, eles resolveram apedrejar Davi, o que nos traz algumas lições. Se não, vejamos. Primeiro, quando a tragédia chega à casa dos outros, é bem diferente quando ela chega à casa da gente. Você já viu quando uma pessoa está desempregada e você bota a mão no ombro dela e fala assim, irmão, tenha fé, o Senhor há de abrir uma porta nova de emprego para você. Queria ver se fosse você, miserável, se você teria a mesma fé que você está dizendo para o cara ter. Ou quando alguém está enfrentando a possibilidade do luto, da tragédia, da perda de alguém querido, você dizer para ele, tenha fé. Há um ditado popular que diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Esse pessoal, preste atenção, estava acompanhando Davi há um bom tempo. Eles tinham ido para lugares ermos, tinham convivido com Davi na caverna de Adulão, tinham fugido com Davi por caminhos dos mais escusos, tinham sido perseguidos por Saul inúmeras vezes, ipsilíteres comeram o pão que o diabo amassou. Estiveram com Davi diante das lutas, das batalhas, dos conflitos, mas bastou com que a tragédia chegasse à sua porta,
que eles mudassem os seus comportamentos. Até porque isso nos mostra uma característica humana, que é a volatilidade. Nós somos assim. Nós somos seres voláteis. Quando as coisas estão caminhando bem, nós somos animados, nós temos fé, mas basta com que enfrentemos algumas tragédias, alguns problemas, que nós somos tomados de pânico. E mais do que isso, é muito mais fácil culpar os outros pelos nossos erros do que assumi-los. Foi o que aconteceu. Os meninos e as meninas foram levados sequestrados juntamente com as mulheres, e eles resolveram escolher um culpado. Davi era o culpado. Resolveram pegar em pedras para apedrejar Davi. É como se eles estivessem dizendo o seguinte: nós não temos nenhuma responsabilidade nisso. Davi é o responsável. E ainda que Davi fosse o responsável por aqueles que estavam com ele, os seus soldados não tinham o direito de se eximirem da responsabilidade de terem desguarnecido o acampamento. É muito mais fácil a gente pegar em pedras do que assumirmos as nossas responsabilidades. Quando os filhos não dão naquilo que gostaríamos, é muito mais fácil pegar em pedras do que reconhecer os erros cometidos. Homens geralmente são assim. Apresentam os seus filhos bem-sucedidos para os seus amigos. Esse aqui é meu filho, ele é um bom profissional, ele é engenheiro, ele é médico, enfim, né? Essa menina aqui é uma menina estudiosa, uma menina prendada, uma menina apta para casar. Ela é uma menina de caráter probo, bela, torcedora do Fluminense, uma moça maravilhosa. Mas você já reparou que o inverso se faz presente, às vezes, em muitos homens, que quando os filhos não dão o que dão, transferem a responsabilidade disso para as suas mulheres, dizendo: esse menino está desse jeito por sua culpa? Essa menina age dessa forma porque você não dá limites. Nós não temos somente uma geração de homens ausentes. Nós temos uma geração de homens que transfere a responsabilidade. Quantos não são os homens que culpam as suas mulheres diante dos conflitos familiares com seus filhos? Quantos não são os homens que culpam suas esposas em virtude das brigas geracionais com os seus filhos? Quantos não são os homens que, devido à ausência, têm experimentado o caos em sua casa? Os amalequitas deram com o ímpeto, Satanás e seus demônios deram com o ímpeto e levaram embora aquilo que lhe era mais caro. Vou fazer uma pergunta a vocês. Quantos que aqui estão presentes conhecem adolescentes e jovens que hoje não querem mais nada com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foram criados na igreja, mas que não querem mais nada com o Evangelho? Levante a mão. Fique de pé, por favor. Todos que estão dentro desse contexto. Olhe ao seu redor. Pode sentar. Quem sabe os seus filhos foram levados embora. Como você tem se comportado diante disso? Segundo, me dirijo a você, pai. Será que por acaso você é alguém que vive somente para o trabalho? Será que você é um pai ausente? Uma outra palavra, dura. Será que seus filhos são órfãos de pais vivos? Quais foram as atitudes de Davi diante da tragédia? Eu quero contrapor. O livro de 1 Samuel é um livro de contrastes. E aqui, mais uma vez, o autor faz um contraste. Ele contrasta os soldados de Davi com o próprio Davi. Veja o que Davi fez. Primeiro, ao contrário do povo que procurou pedras, Davi resolveu se reanimar no Senhor.
Isso é fantástico. Todos nós, obviamente, estamos suscetíveis a dores, tragédias, a conflitos. Mas nós não somos chamados a pegar em pedras, a promover culpados, a transferir a responsabilidade, porque essa coisa de transferir a responsabilidade é comum nossa. Nós terceirizamos a educação bíblica ou dominical aos nossos professores na igreja. Os professores é que são responsáveis para ensinar a Bíblia. Transferimos a responsabilidade de educação para os professores da escola. E deixamos de entender que o Senhor nos deu uma missão, que é formar o caráter de Cristo, a beleza de Cristo na vida dos nossos filhos, a fim de que quando eles crescerem, eles possam resplandecer a beleza, a bondade e a graça de Deus. Mas, tomados por esse sistema, como eu tenho dito, que nos incentiva a ser feliz, e para ser feliz a gente precisa ter dinheiro, e para ter dinheiro a gente tem que trabalhar que nem um carvoeiro, e em virtude disso nós abandonamos os nossos filhos, abandonamos os momentos de lazer, a guerra de travesseiro, o pique que se faz, a brincadeira do cotidiano, o sorriso, os olhos nos olhos, quero ver o que você diz, como diz a canção popular. E sem que a gente se dê conta, nossos filhos são sequestrados. Davi não procurou pedras. Porque no relacionamento conjugal é muito mais fácil a gente procurar pedras, né? Os maridos procuram apedrejar, às vezes as esposas também apedrejam. Isso está assim por sua causa, porque você não faz isso, porque você age dessa forma, porque você se comporta dessa maneira. O que o texto vai nos dizer é que diante dessa tragédia, Davi resolveu buscar o Senhor. Segundo lugar, o texto vai dizer que mesmo depois de reanimado, porque ele se reanima, ele não ousou ir atrás dos amalequitas sem que o Senhor lhe orientasse a fazê-lo. O que mostra uma clara dependência de Deus por parte do futuro rei de Israel. Davi se reanimou. Diz o texto que ele chorou a não ter mais lágrimas. O coração dele estava extremamente amargurado. Em vez de ele ir para o embate, de desenvolver um espírito beligerante, o que ele fez foi buscar o Senhor e o Senhor o fortaleceu. Mas ele entendia que para trazer de volta os seus filhos, ele não podia agir na força do seu próprio braço. Havia necessidade de que o Senhor o instruísse. Quem sabe você aqui tem filhos pequenos, mas é possível que alguns tenham filhos mais antigos, mais velhos, há um divórcio familiar, você não tem um relacionamento mais com seus filhos, você não fala com seu filho há 1, 2, 3 anos, seja lá o que for. E aí você, tomado por angústia, por inquietação, às vezes pegou em pedras, outras vezes ficou profundamente deprimido. Primeira coisa, se reanime no Senhor. Segundo, busque na palavra de Deus o que é que você precisa fazer para que os seus filhos sejam trazidos de volta. Davi entendia que ele precisava da aprovação de Deus. E de que, se Deus for por nós, quem o quê? Vamos dizer juntos? Se Deus for. Mais uma vez. Se Deus. E se Deus for contra nós? E se Deus for contra nós? Quem será ao nosso favor? Esse homem, cujos amalequitas tinham levado embora os seus filhos, reanimou-se no Senhor, mas precisava da boa mão de Deus sobre sua vida. E ele entendia plena e completamente de que Deus é aquele que faz com que as nossas missões sejam bem-sucedidas. Isso nos leva a uma outra pergunta. De que maneira você lida, por exemplo, com o não de Deus? Porque pense comigo.
Davi, quando ele se dispõe a perguntar ao Senhor, persegui-los-ei, alcançá-los-ei, eu vou. Ele estava disposto a ouvir o não de Deus. Como é que nós lidamos quando Deus diz não? Eu lembro de uma adolescente que certa vez, 14 anos, chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor rapidamente no final do culto para lhe dar uma notícia. É um ultimato que eu dei a Deus. E eu olhei para a menina e eu falei: pois não? A gente foi num canto, sentou, ela falou o seguinte: pastor, eu tenho orado já há alguns meses para que Deus abra o coração de fulano, porque eu quero namorar com ele, mas fulano não quer nada comigo. Eu pedi para Deus abrir o coração do fulano, Deus não abriu, então eu resolvi dar um gelo em Deus. Vou ficar sem falar com ele, para ele entender que ele precisa ouvir a minha oração. Ah, querido, disse para ela, a coisa não funciona assim. Poderia até ter dito quantos palmeirenses pedem para ser campeão mundial e não somos. Mas a pergunta é, de que maneira a gente lida com o não? Às vezes, o senhorio de Cristo funciona nas nossas vidas de boca. Nós devemos nos submeter à vontade do Senhor. Devemos nos submeter àquilo que o Todo-Poderoso quer que nós façamos. Será que nós temos nutrido nos nossos corações o desejo de obedecer à palavra de Deus para trazer os nossos filhos de volta? É possível até mesmo que você já esteja percebendo na adolescência dos seus meninos e das suas meninas um comportamento de afastamento. Eu sei que é natural que isso aconteça em parte, mas há outros casos de afastamento maior. E aí, ou você pega em pedras, o culpado é seu marido, o culpado é sua esposa, o culpado é a sogra, porque aí o povo quer transferir. Não, é aquela velha megera. O culpado é ciclano, é beltrano. Ou será que você tem procurado o Senhor no quarto secreto, abrindo sua alma, derramando suas lágrimas, não procurando culpados e dizendo: ó Deus Todo-Poderoso, muda a minha história? Sabe qual é o problema? A gente não crê em oração. Conta-se que um prostíbulo abriu ao lado de uma igreja. E as irmãs mais velhas ficaram apavoradas, procuraram o pastor e falaram: pastor, isso vai ser uma tragédia, vão confundir as moças da nossa igreja com as meninas dessa casa da tolerância, essa casa da luz vermelha, como diziam os antigos. Pastor, nós precisamos fazer um abaixo-assinado para tirar esse prostíbulo daqui. O pastor: não, ore. Quem sabe Deus quer nos usar para que o evangelho seja pregado para muitas dessas meninas e muitas delas alcancem o evangelho, ou sejam alcançadas pelo evangelho. Ore. E começaram a orar. Passado alguns meses, a casa de tolerância quebrou, fechou. As meninas começaram, de fato, a serem encontradas por Cristo e salvas. E o dono da casa de tolerância resolveu processar a igreja. Processou. Claro que ele não processou como casa de tolerância, mas como um open bar, como um bistrô, uma coisa mais assim. Não, eles estão fazendo preconceito conosco, e em tempo de wokeismo a gente sabe que isso é muito complicado. E no dia da audiência, o dono da casa da luz vermelha disse: o pastor e a igreja são culpados porque o meu negócio faliu. E o pastor disse: nós não. E ele se exaltou e falou: vocês sim, nós não. Vocês sim, nós não. Vocês sim, nós não. Até que o juiz bateu o martelo na mesa e disse: há algo inusitado aqui. O homem da casa de tolerância acredita em oração e o pastor não. Às vezes a gente não acredita que Deus pode mudar as nossas histórias quando nós nos reanimamos diante dele. Mas a gente precisa entender que o tempo de Deus é diferente do tempo da gente. Nem sempre Deus vai responder
as nossas orações no tempo da gente. Marcos capítulo 4 vai tratar do episódio de uma menina de 12 anos que sofria de uma hemorragia, ou melhor, sofria de uma enfermidade, cujo pai, chefe da sinagoga, de nome Jairo, vai até Jesus e pede que Jesus o cure, e Jesus a cure, e Jesus vai a caminho, só que no meio do caminho, aí sim uma mulher de dor que sofria 12 anos de um fluxo sanguíneo, se aproxima de Jesus, toca nele, Jesus sente que dele saiu virtude e fala, para o cortejo. E os discípulos perplexos, embasbacados com aquilo, porque todo mundo tocava, ele falou, mas todo mundo te toca. Jesus para. A gente não sabe quanto tempo ele fica ali, até que aquela mulher se revela, e Jesus diz a ela, filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Só que nesse íntere, aquele homem, Jairo, recebe a notícia de uma pessoa, por intermédio de uma pessoa que dizia, não incomode mais o mestre, a tua filha acabou de falecer. E o texto vai dizer que Jesus se posiciona dizendo, não temas, crê somente. A propósito, você se deu conta que o medo é um péssimo conselheiro? Às vezes, por causa do medo, a gente toma decisões erradas. A gente fala palavras mal ditas. A gente desenvolve posturas absolutamente equivocadas. E as consequências são sempre as piores. Quando a gente é reanimado pelo Senhor, a gente é capacitado para poder esperar, entendendo que Deus age no tempo dele, não no tempo da gente. Deus não se submete às nossas ordens. O que põe em xeque a doutrina da confissão positiva, eu decreto, eu determino, eu mando, Deus, eu quero isso. Pergunto, quem daqui se encontra presente e tem controle sobre o músculo que bate em seu peito? Quem aqui pode garantir que daqui a 20 minutos estará vivo? Nós não sabemos de nada. Resta-nos somente confiar no Senhor. Davi estava disposto a ouvir não. O problema é que nós sofremos de ansiedade. A gente às vezes quer corrigir os erros que cometemos de forma rápida demais. Mas nem sempre dá para se fazer isso. Às vezes a gente precisa, como costuma dizer o mineiro, tomar sopa pelas beiradas, entendendo que no tempo de Deus o Senhor há de responder às nossas orações. Eu quero fazer algumas aplicações. De que forma você tem lidado com os seus filhos? Nós estamos num acampamento. Você que é pai, será que você está dedicando o seu tempo o máximo possível para você estar com seus meninos e suas meninas? Rir faz bem. Segundo, será que para você o trabalho, e olha o que eu vou dizer, ou até mesmo a igreja, é mais importante que seus filhos? Os mais velhos aqui vão poder concordar com o que eu estou afirmando. Mas o tempo passa com uma rapidez enorme. Hoje você está com o seu menino de 3 anos correndo para lá e para cá. Amanhã ele está com 30. Terceiro, quem sabe você esteja passando por um momento de tristeza, porque os seus filhos foram levados embora. Os amalequitas os sequestraram.
Alguém já disse que os homens, não no sentido genérico, mas os homens, eles são muito competitivos, e é verdade. No entanto, um homem, ele se sente feliz quando ele perde para o seu filho. Quando o seu filho é melhor sucedido com ele do que ele, mais piedoso, mais honesto, mais... Mas o contrário também é verdade. Quando ele percebe que Satanás levou o seu menino embora, a dor que toma conta do coração é imensurável. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus ouve orações. Quarto lugar. Qual tem sido a sua postura diante dessa situação? Pegar em pedras ou buscar ao Senhor? Porque quando os nossos filhos sofrem algumas desses reverses, a tendência da gente é culpar o cônjuge. Ainda que a gente saiba que os homens eles possuem a responsabilidade maior em relação a isso. Mas será que pegar em pedras resolve? Não. Ou será que você tem procurado a força do Senhor? O Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele em quem nós depositamos as nossas fraquezas e Ele age, Ele interage. Eu lembro da história de uma mãe cujo um dos filhos tinha rompido com ela há anos e anos e não queria vê-la pela frente. Essa mulher orava por esse menino, por esse homem, anos a fio. A família achou o caderno de oração dela, onde ela colocava o nome do filho. Senhor, traz o meu filho de volta. Ela estava doente, o rapaz não sabia, e um dia, passando pela porta da casa dela, movido por algo que ele não soube explicar, subiu, chegou, olhou nos olhos, abraçou, perdoou, se reconciliou, porque Deus ouve orações no tempo dele. Será que você está disposto a obedecer a Deus? Se o Senhor fala, espera, espera. Se o Senhor diz, vá à frente, vá à frente. Mas o Senhor precisa ser aquele que conduz as nossas vidas. E eu concluo com uma história. Conta-se que na década de 1930 iria acontecer uma partida de futebol americano entre a Escola Técnica da Geórgia e a Universidade da Califórnia. Esse jogo seria no Rose Bowl. A Universidade da Califórnia tinha um jogador espetacular, um cara que era um the best. The best. E todo mundo sabia que a potencialidade desse time era muito maior do que a Escola Técnica da Geórgia, só que a coisa não foi como queria. O jogo desenrolando, e a Escola Técnica da Geórgia fazendo touchdown em cima de touchdown, ponto em cima de ponto. Parece que o time estava desnorteado e o principal jogador não estava rendendo, até que jogaram uma bola para ele, ele abraçou, e quando ele fez assim, 357 pessoas pularam em cima dele para pegar a bola e ele caiu no chão desacordado. Houve uma preocupação, ele se restabeleceu, mas meio que tonto. E numa posição ficou,
até que a bola chegou novamente nele, em vez de ele correr para o campo adversário, ele correu para o campo dele e fez um ponto contra, um touchdown contra. E aí todo mundo começou a dizer, meu Deus, que vergonha, a gente está sendo massacrado, massacrado. É como que um time grande de futebol estivesse perdendo para o Nova Iguaçu. Desculpa se você é nova iguaçuense. Teve um intervalo, todos entraram no vestiário silentes, em silêncio. E até o treinador não falava nada. Absolutamente nada. Na hora de voltar, o treinador bateu a mesa e disse, o time é o mesmo, e todo mundo olhou para o treinador como se estivesse dizendo o seguinte, esse cara fez a gente passar a maior vergonha da nossa história, e ele vai manter esse sujeito. Voltou todo mundo e o rapaz ficou sentado. E aí o treinador falou, volte, moço. E ele falou assim, não tem como voltar. Volte. E ele falou algo para o seguinte, ainda tem boa parte da partida para ser jogada e a gente pode reverter essa situação. Não sei por que cargas d'água isso tomou conta do coração do moço. E ele voltou, e a história vai dizer, isso é um fato verídico, de que ele fez uma partida estrondorosa e conseguiu, juntamente com seus colegas, virarem a partida a favor da Universidade da Califórnia. Mas você sabe qual é a moral da história? Às vezes, os outros desistem da gente. A gente comete alguns erros, algumas bobagens, que aqueles que convivem conosco têm a capacidade de desistir da gente. Às vezes, nós mesmos desistimos de nós mesmos. Você já teve a experiência de um dia que você está fazendo tanta bobagem que você fala o seguinte para si mesmo, que se você pudesse se divorciar de você mesmo, por um dia você faria isso, porque você não aguenta olhar nem sequer o seu rosto no espelho. Às vezes a gente tem vontade de desistir de nós mesmos. Mas você sabe qual é a boa notícia? O treinador não desiste. O Senhor é aquele que peleja por nós. O Senhor é aquele que peleja as nossas batalhas. Portanto, tenha bom ânimo. Se Satanás está dando com ímpeto contra a sua casa, proteja seus filhos, querido irmão. Se você tem sido um workaholic, preste atenção, cuidado para que isso não lhe traga problemas maiores. Mas se porventura você tem enfrentado situações difíceis, jogue as pedras fora. Se reanime no Senhor, ouça a voz do Senhor, porque agindo Deus, quem impedirá? Vamos ficar de pé. Eu quero incentivar os homens, a lerem os livros Masculinidade em Crise, Paternidade em Crise e Pais Fracassados. O pessoal pensa que masculinidade em crise está falando da potencialidade sexual. Não é disso, não. Nem a palavra sexo é mencionada no livro. Ele está tratando do ataque do adversário das nossas almas, que às vezes tem proporcionado na vida dos nossos filhos ações terríveis, os levando embora. Eu queria orar. Aliás, eu queria pedir para o pastor Café orar, se ele pudesse fazer isso. Orar pelos pais, por favor. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor nos chama à sublime tarefa, a missão de sermos pais, não nos deixando sem referencial, porque o Senhor é o Pai de todos. É o Pai sobre o qual cada pai é constituído aqui na terra, Senhor. Com isso, nós queremos reconhecer a nossa total necessidade de Ti, da Tua orientação, do Teu modelo, do Teu caráter, da Tua capacitação, Senhor, porque nós somos pais falhos, pais limitados, pais incapazes. Mas aprove a Ti, Senhor, nos dar a alegria de filhos, assim como a alegria de uma esposa ao nosso lado. Por isso nós pedimos que o Senhor nos faça, nos torne homens capacitados por Ti
para sermos tanto bons maridos quanto pais que reflitam o teu caráter. Nós vivemos numa era, Senhor, onde os amalequitas estão atacando, estão destruindo as nossas esposas, aprisionando-as com mentiras, estão sequestrando os nossos filhos. E muitas vezes nós estamos assistindo isso de camarote e não estamos fazendo nada, estamos inertes, Senhor. Que hoje seja um dia de rompimento com este padrão de negligência. Que seja um momento onde nós, homens, reconhecemos que o Senhor nos chamou para liderar, para proteger, para prover e para fazer tudo isso em semelhança a teu Filho Jesus. Senhor, o mundo precisa de homens assim. As igrejas precisam de homens assim. Nossos lares precisam de maridos e pais assim. E sabemos que é o seu desejo para nós. Portanto, Senhor, transforma-nos. Torna-nos em quem devemos ser. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém.